Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3, Rádio Ilha do Amor. Está entrando no ar o programa O que é o Espiritismo. Estamos todos os sábados, neste mesmo horário, para trazer esclarecimento na visão espírita. Eu sou Reinaldo e conto com o apoio técnico de Raimundo e de Souza e também de Irinéia, hoje no nosso programa. Hoje o nosso assunto em pauta é os falsos profetas. Contamos com a participação do nosso querido amigo Guesh e da nossa querida amiga doutora Kátia, que vão nos esclarecer sobre o assunto. São 17 horas e 11 minutos, agora vamos para o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Agradecemos os nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e pelo site da rádio. Acesse as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, programa O que é o Espiritismo. E o áudio dos nossos programas já se encontra no Facebook. Quem quiser escutar os nossos programas já estão quase todos no Facebook não, no YouTube. No Facebook também, mas no YouTube já estão no YouTube. Ok, agora nós vamos para a nossa roda de conversa. Solta a vinheta, Souza, por favor. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Hoje nós vamos conversar. O nosso programa hoje vai tratar do assunto os falsos profetas.
E temos hoje a participação aqui especial do nosso querido amigo Guest, trabalhador da Seara Espírita. Boa tarde, Guest, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui participando de mais essa atividade do Movimento Espírita. Também temos a participação especial da nossa querida amiga Kátia Gomes, trabalhadora do Centro Espírita Mensageiro da Luz. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, também agradeço pelo convite, estou muito feliz. Hoje nós vamos, como já falamos, abordar o tema os falsos profetas. E eu quero iniciar hoje conversando com os nossos companheiros e participantes do nosso programa. Vamos perguntar o que é ser profeta. O que é um profeta? Para a gente primeiro entender essa denominação. O que é um profeta? Bom, profeta é um enviado de Deus, né, que veio nos ensinar os desígnios de Deus. O que Deus quer para a nossa vida. No dicionário, eles têm uma conotação também como pessoas que fazem previsão sobre o futuro. Mas na conotação religiosa, basicamente, são aqueles que são enviados de Deus para nos ensinar os desígnios divinos. Você, Guest, quer contribuir? Sim. Sempre que nós nos referimos a esse termo, profetas, nós nos reportamos ao Antigo Testamento. Pelo menos para nós, pessoas de cultura ocidental, nós, em geral, a maioria de nós, cristãos, somos como que descendentes do pensamento judaico, que está para nós exarado no Antigo Testamento da Bíblia. E no Antigo Testamento, os profetas são pessoas, são indivíduos com uma atuação bastante ressaltada, bastante importante. Se nós observarmos o que esses homens e mulheres fizeram, eu digo mulheres porque, embora o Antigo Testamento quase não cite as mulheres, mas às vezes elas surgem na função, embora elas não sejam citadas pelo judaísmo como profetas. Isso aí é outro assunto, é por conta de que o judaísmo ele relega a mulher sempre a uma posição bastante secundária, pelo menos nessas épocas recuadas. Hoje isso já é diferente. Mas se nós observarmos o que os profetas do Antigo Testamento faziam, o que eles faziam era viver de forma intensa, e eles tinham um papel muito importante na sociedade judaica antiga. Eles viviam a mediunidade. Isso que nós espíritas hoje chamamos de mediunidade, que a psicologia, os ramos mais modernos da psicologia chamam de estados alterados de consciência, tá certo? Trata-se exatamente da mesma coisa. Os profetas, como disse a nossa colega Kátia há pouco, eram pessoas que tinham um papel religioso muito importante na sociedade judaica, porque trata-se de um estado teológico. Na sociedade judaica, tudo era teológico. Deus regia a tudo, Jeová mais precisamente. Então, todos os assuntos, todos, sem exceção, eles tinham sempre uma conotação, um respaldo do pensamento religioso judaico, tudo se movia por aí. Daí porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham sempre uma função religiosa. Hoje, nós espíritas, talvez isso fique para as próximas questões, temos uma visão um pouquinho diferente disso. Hoje na atualidade, ainda tem alguns segmentos religiosos que adotam esse nome, profeta, nas suas crenças? Sim. Algumas das denominações atuais, principalmente denominações cristãs, evangélicas, mais do segmento pentecostal, eles têm, digamos, a gente ouve pelos discursos, pelas pregações, eles têm uma predileção bastante grande, eles dão um valor grande a todas as narrativas do Antigo Testamento. E como eles leem a Bíblia de forma bastante respeitosa, é bom que se ressalte, e também com grande constância, então os profetas, que são os protagonistas do Antigo Testamento todo ele,
Então eles estão sempre presentes, e essas denominações cristãs, elas, digamos assim, priorizam ou ressaltam com bastante força a denominação profetas para pessoas que, na sua forma de ver, são enviados, são pessoas com a capacidade, às vezes até mesmo de dialogar com o Criador. Nós espíritas não usamos essa denominação por razões que já comecei a falar aqui e que aguardarei quando ela vier uma questão mais específica a respeito. Tá certo. E se a gente perceber na Bíblia, né, os 4 evangelistas, todos eles falaram desse tema, os falsos profetas, né? Então é um tema que todo lá que se dá uma firmeza que foi algo que realmente Jesus falou, esses falsos profetas. Eu queria ler aqui 2 trechos para nos chamar a atenção, para apimentar um pouco o nosso debate sobre esses falsos profetas. Eu vou ler aqui Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20. Diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos velozes. Vocês os conhecerão pelo fruto deles, mas por causa... Desculpe, deixa eu ajeitar aqui o livro, que está aqui um pouco... Por acaso se colhe uva de espinheiros ou figo de urtiga? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mau fruto. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore mau não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos toda árvore que não dá bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos dele é que você os conhece. Isso aqui está em Mateus. Aí se nós formos lá para João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte. João, capítulo está aqui, 4. Sabei discernir. Amados, não dei crédito a todos os que dizem inspirados. Antes examinai os espíritos e sabeis se eles vêm de Deus. Pois no mundo já aparecem muitos falsos profetas. Então aqui nós temos 2 citações bíblicas no Novo Testamento que falam desses falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Qual a interpretação à luz da doutrina espírita sobre essa passagem dos falsos profetas? Bom, nós espíritas, nós acreditamos na evolução, né? Então nós temos espíritos ainda inferiorizados, ainda arregados ao orgulho, ao egoísmo. Então essas pessoas, elas podem se intitular profetas, né? Dizerem que são enviados de Deus, mas se nós formos ver à luz da razão e da lógica, o que eles costumam pregar, né, às vezes não condiz com o que Deus quer realmente de nós. Então, o que nós temos que fazer é avaliar o que eles estão pregando. Cash, por favor, dê sua contribuição. Se nós observarmos com atenção os 2 textos aqui lidos pelo nosso colega, tanto Mateus quanto João pedem que nós observemos, como bem ressaltou Kátia, que nós observemos, que estejamos atentos. E eles pedem para fazer exatamente o que Kardec nos sugere. Kardec diz assim: observe o comportamento, a fala, o pensamento, a coerência do pensamento de um homem, e você verá, primeiro, se ele está manifestando sinceridade e se há consistência, se há verdade no que ele diz. A verdade, ela rapidamente se trai. O sujeito se contradiz. Exatamente o aspecto que Kátia ressaltou e que Kardec nos sugere, e que os 2 evangelistas estão dizendo a mesma coisa: verificar se são de Deus. O que é verificar se são de Deus nas palavras de João? É verificar se o que esse profeta
prega, se o que ele diz é congruente com o que Jesus ensinou, porque Jesus, melhor do que ninguém, nos traduziu o pensamento divino. Então, se alguma coisa que esse profeta diz, isso está incoerente com o pensamento divino, isso não vem de Deus. É essa a observação que João nos sugere. Se a gente observar em Mateus, ele manda também que nós atentemos para o texto daquela fala, né? Se nós observarmos o texto, esse é o critério que nós temos. Porque, veja, profecia é uma competência do médium. Médium, ele é um ser humano. Então, existem seres humanos, como ressaltou Kátia ainda há pouco, com todos os matizes de moralidade. Um sujeito de moral bastante questionável, ele pode ser um grande médium. O sujeito de moral ilibada pode não ter uma mediunidade visível, apreciável, pode ser bastante oculta. Então, você pode ter um grande médium, uma pessoa com grande capacidade, e às vezes um sujeito loquaz, um sujeito com uma força argumentativa muito grande, e esse sujeito está pregando coisas esquisitas. Nós, no Centro Espírita, nós temos alguns critérios. Um médium que cobra, aí a gente já fica preocupado, fica de orelha em pé, já sugere. Se esse médium que você está consultando cobra pela consulta, porque Jesus disse que o que se recebe de graça, nós devemos dar de graça. Então, a mediunidade não deve ser objeto de comércio, tá certo? Outra coisa que se pode observar é que o verdadeiro médium, ele às vezes nem se dá conta que é. Ele é ocultamente, ele mesmo não percebe que é, os outros notam que ele é. Quando aparece um médium enaltecendo-se a si mesmo, fazendo propaganda de suas habilidades, desconfie, porque o grande médium, o grande homem, a grande mulher, geralmente ele é humilde, ele é modesto e ele não fica se exibindo. Eu queria só colocar um pensamento também em relação o que quem Deus enviaria como profeta, né? Deus não enviaria qualquer pessoa para ser um missionário, um emissário do que Ele quer para nós, né? Então, o mais importante é vermos a questão moral daquela pessoa que está transmitindo a mensagem, né? Tem que realmente condizer o que ele fala com o que ele pratica. Então a gente está vendo aqui que o profeta é alguém que fala, vamos dizer aqui, em nome de Deus, entre aspas, que traz uma mensagem de Deus, que traz uma verdade. É mais ou menos isso, que traz uma verdade, e essa verdade ela precisa ser passada pelo crivo da razão? Certamente. Para nós espíritas, o profeta é um médium. Assim como o médium pode trazer uma mensagem divina, ele pode trazer uma mensagem diabólica. Ele pode trazer uma mensagem interesseira, uma mensagem de moral bastante questionável. Médium é um ser humano, a mediunidade é uma característica orgânica. Basta ter um corpo para poder ser médium. Tá certo? Então, isso não tem nada a ver com a moral. Daí, repito, você pode ter um grande médium de moral bastante questionável, como você pode ter um homem e uma mulher da mais ilibada atitude moral e que não tem uma mediunidade visível, proeminente, perceptível. Então, veja, nem tudo que vem de um médium é um conteúdo divino. Nós tendemos a encarar o médium como alguém superdotado, alguém escolhido, alguém diferenciado. Não. A mediunidade é uma competência orgânica, isso o Espiritismo já nos ensinou. Então, a mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Aí a colega aqui já ressaltou, o conteúdo, seja ele qual for, diga ele o que disser, observe se ele é condizente, por exemplo, com a moral de Jesus, que é aquela que nós espíritas adotamos. Se isso for congruente, se você passar pelo crivo do pensamento de Jesus e isso for aceito, se a tua razão aceitar, tá bom, esse é um conteúdo apreciável, aproveitável, útil. Se ele se contradisser quando for colocado diante do pensamento de Jesus, então isso deve ser deixado de lado. Beleza, então muito bem. Então o médio, o profeta são pessoas que realmente são, digamos assim, são intérpretes dos espíritos, vamos dizer, são aqueles que trazem alguma mensagem para que a gente passe essa mensagem pelo crivo da razão. O que vocês estão dizendo é que toda mensagem de um médium, ou de um profeta, ou de alguém que tem a conotação de profeta, deve ser passado pelo crivo da razão. Tem que ser analisado se aquela mensagem tem uma conotação que vai estar de acordo com o que Jesus disse. É mais ou menos isso, né? Então, eu acho que esse que é o entendimento. Então, sim, quando ele é o falso profeta, tudo que ele diz
está em desacordo com o que Jesus pregou? Exatamente. Jesus é esse crivo. Esse crivo é exatamente Jesus. Se nós, à luz da razão, à luz do discernimento que hoje a ciência, a filosofia nos proporciona, se nós estudamos o pensamento de Jesus e comparamos com isso, qualquer mensagem que venha, seja ela uma mensagem profética ou uma mensagem qualquer, tudo que você passar pelo crivo dessa moral, digamos assim, iluminada, essa moral superior de Jesus, se não tiver de acordo, a gente já tem esse motivo bem forte, esse crivo bem seguro para questionar. Por isso é importante estudar Jesus. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 38 minutos e vamos continuar com a nossa roda de conversa. Meus amigos, quem são os falsos profetas? Que se intitulam pessoas muito importantes que já viveram na Terra, como por exemplo Jesus Cristo, né? E geralmente é uma pessoa que quer se autopromover. E se a gente for analisar, não vai encontrar nada condizente com o que realmente Jesus veio nos trazer, veio pregar. Fica muito claro, né, quando a gente coloca realmente à vista o que ele está falando não condiz com o que Jesus pregou. E também tem pessoas que costumam também, médiums, dar passividade para pessoas que também têm um conhecimento muito abaixo do conhecimento do Evangelho mas que se intitulam, né? Geralmente pregam catástrofes, prega a discórdia, preconceitos, e aí claramente a gente percebe que não são verdadeiros profetas, são os falsos profetas. Eu imagino que a pergunta do colega Reinaldo, ele está perguntando para nós quem são os falsos profetas de hoje. E de hoje. É desses que foi a esses que Kátia se referiu. Exatamente. Observa-se, por exemplo, que Jesus, sendo quem era, sendo esse indivíduo diferenciado e comparativamente conosco alguém muito poderoso, mas Jesus não ficava fazendo alarde de seus poderes. As pessoas lhe reconheciam porque era fato e corria a notícia das coisas que ele fazia, mais do que aquilo que ele disse, o que ele fez. E as pessoas observaram o seu comportamento, os seus gestos e reconheciam nele um grande homem, um grande profeta, um grande médium, um enviado de Deus, né? O Cristo. E muita gente acha que o Cristo é o sobrenome de Jesus, o Cristo quer dizer o escolhido, o enviado, o preparado, o sujeito diferenciado. É isso que quer dizer. Então não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Muita gente acha que Cristo era o sobrenome de Jesus. Mas veja, Jesus não fazia alarde de suas competências, embora ele as tivesse muitas. E muitas vezes, ele antes de ajudar alguém, de curar alguém, ele questionava o sujeito, aquele atendido. Assim, tu acreditas que eu posso fazer alguma coisa por ti, o que tu pedes? Tu realmente crês nisso? Então ele estava, de certa forma, dividindo o crédito com o paciente, com o seu atendido, com aquele a quem ele ajudava. Veja, Jesus tinha essa humildade. Em outro momento, Jesus, falando a respeito da fé, ele disse uma frase lapidária, ele disse: se tiverdes fé tão pequena, minúscula como um grão de mostarda, direis a essa montanha que se mova e ela obedecerá. Aí diz assim: se tiverdes fé, fareis o que eu faço e muito mais. Então olha só, coisas interessantes que nós podemos tirar dessa fala de Jesus. Ele está dizendo, por exemplo, que nós podemos fazer o que ele faz. É claro que há um percurso aí, isso demanda um esforço, tá certo? Não é de graça. E ele diz assim, nós podemos inclusive ultrapassá-los. Mas veja, ele dava sempre exemplo de humildade, de modéstia, de parcimônia, ele era medido nas palavras, ele não se exibia. Quando nós olharmos gente por aí, dizendo que faz e acontece, que é poderoso, que conversa com Deus todo dia, desconfie. Como diria minha mãe, fique com as orelhas em pé,
tá certo? Quando alguém ficar fazendo propaganda própria, se exibindo. O verdadeiro profeta, nos dizem os espíritos no texto de Allan Kardec, ele muitas vezes não se dá conta de que é um grande profeta. Ele muitas vezes nem sabe da sua capacidade, da sua competência. Os outros a percebem porque ela ressalta aos olhos. E ele geralmente, o grande profeta, o verdadeiro profeta, ele se mantém oculto, calmo, sutil, não se exibe. Nos momentos em que é demandado, ele atua. Então essa é uma forma, digamos, de reconhecer qualquer um, sem precisar que se dê nome. Quando um sujeito é muito exibido, quando ele é muito pavoneado, quando ele se enfeita, precisa de trajes cerimoniais ou coisa parecida, desconfie desse profeta. O verdadeiro profeta é como Jesus, que era um homem comum, que se comportava, falava, se vestia como os homens da sua época, da sua terra. Então, Guesch, conforme vocês disseram aqui, o profeta verdadeiro, ele é humilde, né? Ele se coloca na condição de igual a todo mundo, ou até às vezes inferior. Inferior no sentido de não querer ser mais do que outro. E o falso profeta é aquele que se coloca como está em evidência, está acima dos outros, sou mais importante, eu sei mais. Então, acho que aí já dá alguma coisa para a gente seguir para mais algumas perguntas aqui. Jesus nos disse uma coisa muito interessante, em várias outras que ele nos disse, mas essa aqui que eu quero trazer hoje para a gente. Conhecereis a verdade vos libertará. O que devemos fazer para reconhecer os falsos profetas? Vai complementar o que você disse aí. O que devemos fazer para reconhecer esses falsos profetas? Para a gente ficar, digamos, não se deixar envolver por esses falsos profetas. Não nos deixar ir junto com ele para dentro do fosso, para dentro do abismo. Como fazemos isso? Para mim, o mais importante é conhecer Jesus. Ver exatamente, conhecer o Evangelho. O que Jesus pregou, como ele agiu, o comportamento dele, como o Guesch falou, a humildade, caridade, o amor que ele pregou, isso é referência para nós espíritas, para que a gente possa reconhecer realmente quem é o verdadeiro profeta. Eu acho que essa pergunta dá ensejo a nós explicarmos um pouquinho para os ouvintes, principalmente os ouvintes não espíritas, o que é o espiritismo, que aliás é o nome deste programa. Veja, o espiritismo está lá na introdução do Livro dos Espíritos. É uma doutrina científica e filosófica com consequências morais e religiosas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Quais são os meios, quais são os instrumentos, qual é a força que nós temos hoje para conhecer a verdade? A ciência, a filosofia. É por isso que o espiritismo é uma doutrina científica e filosófica. O espiritismo não é melhor nem pior do que ninguém, mas ele é uma ótima opção para o homem e a mulher modernos conhecerem a verdade e se libertarem. Se libertarem das crendices, se libertarem do domínio de falsos profetas, se libertarem de dogmas, às vezes insustentáveis, que você fica enrubescido de ter que sustentar porque você se filia a uma determinada denominação. O Espiritismo vem e diz assim, não precisam dogmas, não precisam rituais, não precisam trajes sacramentais, não precisamos de intermediários entre nós e o Criador. Uma atitude sincera de um homem e uma mulher de bem, isso sim Deus aprecia, dizia Jesus. Então a forma de que um homem e uma mulher moderna tem de conhecer a verdade, a ciência, a filosofia, o estudo, a apreciação dos fatos, e a isso nos leva à verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos a sensação, brota em nós o sentimento de liberdade. É por isso que a verdade liberta. Verdade, é isso mesmo. Então a verdade liberta porque a gente conhece o que está fazendo, sabe o caminho que estão seguindo. Então acho que essa era o que Jesus quis dizer. Para a gente buscar essa verdade está aí, tem a ciência, tem a filosofia, a religião, esse triplé, eles se complementam, não é isso? Então isso vai fazer com que a partir da hora que nós buscarmos unir a nossa religiosidade com a ciência e a filosofia, com certeza nós vamos descobrir muitas verdades que até hoje a gente ainda não descobriu. Inclusive o Espiritismo, muitas vezes, acabou trazendo por terra esses falsos profetas que se diziam
profetas porque faziam fenômenos extraordinários, coisas maravilhosas, e que hoje o Espiritismo tem explicação científica para isso, né? Prova realmente que não é nenhum fenômeno extraordinário, é apenas um fenômeno da natureza. Não existe sobrenatural. Não existe sobrenatural. Mas exatamente. vamos aqui um pouquinho mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo que fala sobre os falsos profetas, no capítulo 21, né? E lá ele fala o seguinte: os falsos profetas também estão na erradicidade. Como identificar esses falsos profetas da erradicidade? Explique também para os nossos ouvintes o que é essa erradicidade. Talvez os nossos ouvintes não espíritas não sabem o que é erradicidade. Eu acho então que nós temos que inverter a resposta. Primeiro explicar o que é erradicidade, para depois saber se há falsos profetas na erradicidade. Pronto. Quando a gente fala erradicidade, parece que há um lugar. Não. Quando a erradicidade é a característica do que é errático. Veja, o que é errático na linguagem do Kardec? O Kardec está sempre falando filosófica e cientificamente. Nós, seres humanos, que temos um corpo físico, nós conseguimos nos situar geograficamente. Se você botar aí agora no Maps, no Google, você vai dizer assim, ó, nós estamos aqui a uma distância disso ou daquilo, alguns pontos de referência, você pode dizer quantos quilômetros nós estamos do paralelo tal, do meridiano tal. Isso é o contrário da erraticidade. Quando temos um corpo físico, um corpo de carne, como todos nós aqui encarnados temos, então nós conseguimos nos situar. Quando perdemos esse corpo físico, fisicamente não podemos nos situar. Então o Kardec chamou de erraticidade esse lugar, esse plano, o plano espiritual. O plano daqueles que, em havendo desencarnado, não conseguem se localizar no outro ambiente, que não é outro lugar geograficamente, pode ser esse mesmo, só que em outro padrão vibratório. Tá certo? Então, assim, nós temos muita dificuldade de nos situar. Depois que chegamos do outro lado e que reconhecemos que ainda temos um corpo, no caso o corpo espiritual, como falava Paulo, o perispírito na linguagem nossa, espírita. Quando descobrimos que ainda temos esse corpo, aí nós não estamos mais na erraticidade, nós já conseguimos de novo nos situar. A erraticidade é um estado de alguns espíritos, a maioria, aliás, que em desencarnando, eles não conseguem se situar porque eles não sabem ainda usar o novo corpo. Eles ainda querem usar um corpo que já morreu, já se deteriorou, está lá debaixo da terra. Então eles ficam erráticos. Tem muita gente que acha que erraticidade tem alguma coisa a ver com erro, com errado. Não. Erraticidade é não situado, que não se pode geograficamente identificar o local onde está. Bom, então a erraticidade é o plano espiritual para aqueles que ainda não sabem usar o corpo perispiritual. Eles ficam... E os profetas da erraticidade? Profeta, todo mundo que está desencarnado é um de nós, no dia que o corpo morreu. Aqui morrem os profetas, morrem os falsos profetas, morrem os homens de bem, as mulheres de bem, morrem os homens nem tão de bem, as mulheres nem tão de bem. Todo mundo vai para esse outro ambiente. Na erraticidade tem, portanto, homens da moral mais elevada e homens nem tanto. Esse sujeito que aqui era um falso profeta, ele tenderá no outro plano, na erraticidade, a ser ainda um falso profeta. E se lhe damos ouvido, se lhe damos a palavra nos nossos ambientes, ele continuará pregando coisas falsas, defendendo ideias às vezes ridículas, tá certo? Mesmo estando na erraticidade, ou seja, mesmo estando desencarnado. É por isso que na erraticidade também há falsos profetas, pelo simples fato de que os espíritos são homens sem corpo. Toda vez que nós desencarnamos, que o nosso corpo vai para debaixo da terra, nós nos tornamos espíritos. Quando reencarnamos, nós éramos espíritos e ganhamos um corpo novo. Ou seja, é uma população só que o planeta Terra tem. Homens e mulheres, alguns falsos, outros sinceros. Os profetas não fogem essa regra. Você quer falar alguma coisa, Cátia? Os falsos profetas da erraticidade, eles conseguem ludibriar muito facilmente os médiuns aqui, né, encarnados. Principalmente porque eles se tocam justamente no orgulho, na vaidade. Então, um falso profeta, né, que se diz... por exemplo, a encarnação de Maria, está na erraticidade, o médium daqui, para receber uma mensagem que seja de Jesus ou de Maria,
simplesmente o médium ele está sendo ludibriado, porque ele se deixa, pela vaidade, acreditar naqueles que estão na erraticidade. Então, os falsos profetas encarnados, que estão aqui no corpo com nós, eles podem estar sendo influenciados pelos falsos profetas desencarnados? Com certeza. Sim, certamente que sim. Nós, seres humanos, encarnados ou não, ou seja, nós espíritos, nós nos aproximamos uns dos outros por parecência, por similaridade de gostos, de valores, de crenças, de intelectualidade, tudo. Nós nos aproximamos de quem parece conosco, independentemente de sermos encarnados ou desencarnados. Então, por exemplo, se eu sou um sujeito que gosta de espiritismo, eu vou me aproximar, como aliás está acontecendo nesse momento, das pessoas que gostam, que simpatizam, que levam a sério o espiritismo. Provavelmente até alguém do outro lado pode até estar aqui de alguma forma participando, presente, ajudando neste trabalho. No outro lado, nos seus aparelhos de rádio, tem outros indivíduos que gostam do espiritismo, que talvez estejam nos ouvindo. Então nós nos aproximamos por parecência. Se eu fosse um sujeito vicioso ou viciado e gostasse de algum tipo de vício, eu estaria aqui ansioso para esse programa terminar logo, para eu ir para o meu ambiente. E lá estariam as pessoas que gostam do mesmo, têm o mesmo gosto, as mesmas tendências, os mesmos pendores, e que se sentiriam bem ao meu lado. Então nós nos aproximamos por parecência, não necessariamente a parecência boa, nem necessariamente uma parecência ruim, qualquer parecência. Alguém que já acredita em revelações estranhas, em coisas assim, fora do normal, quando ele desencarnar, ele vai continuar acreditando nisso. E alguém que prega essas coisas esquisitas, quando ele desencarnar, se ele tiver a oportunidade, ele vai se aproximar de um médium, como disse Kátia, e vai enganar esse médium, talvez até enganando-se a si mesmo, com a intenção de propagar ideias estranhas, bastante sobrenaturais, bastante chamativas. Então a pessoa já tem um pendor por isso, ele vai se aproximar de quem gosta disso. O médium que não tem critérios e que aceita esse tipo de coisa, vai achar muito bom ter uma aproximação, uma inspiração vinda de um indivíduo como esse, já desencarnado. Aí porque a gente encontra, às vezes, médiuns propagando ideias muito estranhas. Por exemplo, o sujeito acha que para você ter um bom trabalho no centro espírita, todo mundo tem que usar um cordãozinho com a medalha X. Se o cordãozinho com a medalha X resolvesse, né? Tem gente, por exemplo, que diz assim, não fala a palavra morte em casa que atrai. Se eu pronunciasse a palavra vida todo dia, eu ia virar o quê? Eu não ia desencarnar nunca. Então essas coisas estranhas, às vezes esdrúxulas, ridículas muitas vezes, são bem características dos falsos profetas. E eles se veem, digamos assim, recebidos, como disse Kátia há pouco, pelas pessoas mais vaidosas, pessoas que querem chamar a atenção, as pessoas orgulhosas, elas, digamos assim, entram em sintonia com os falsos profetas. Elas se deixam envolver por falsas ideias mirabolantes, né? Que faz ele parecer mais do que é. Mas, vamos aqui mais uma pergunta. Agora vamos falar dos verdadeiros profetas, né? Qual a missão e as características de um verdadeiro profeta? Como nós dissemos lá no início, Deus não ia enviar uma pessoa qualquer para divulgar os desígnios dele, né? Primeiramente, são espíritos superiores, né, que vêm em missão para a Terra, para realmente vivenciar o Evangelho. Como o Guest já falou na pergunta anterior, os verdadeiros profetas, eles vão vivenciar o Evangelho do Cristo, né? Então, eles não conseguem nem ver a si mesmo como um missionário. Eles vivem aquilo. Nós temos vários exemplos, né, de missionários, dos verdadeiros profetas, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que agora vai ser a nossa primeira santa nascida no Brasil, Chico Xavier, Gandhi, foram grandes exemplos de missionários que viveram só em função do próximo, esqueceram de si mesmos, né?
E eu acho que a característica mais importante é a humildade e a caridade. É a principal característica dos verdadeiros profetas. Então, quer falar alguma coisa sobre os verdadeiros profetas? Eu quero acrescentar. O Espiritismo diz que ele chama também de benfeitores da humanidade os cientistas, os homens que descobrem coisas que nos trazem grandes avanços. Então vamos imaginar, por exemplo, o Dr. Albert Sabin, um homem que dedicou a sua vida a estudar uma vacina que prevenisse os seres humanos da paralisia infantil. Eu não conheço a história do Dr. Albert Sabin, mas digamos que ele fosse ateu, ou que ele fosse um homem muito crente, que praticasse muito uma determinada denominação. Que importância isso teria diante do que ele fez pela humanidade, do bem coletivo que ele gerou? Nós podemos citar aqui muitos exemplos. Kátia citou vários, eu citaria um exemplo moderno, o presidente Nelson Mandela da África do Sul. Que exemplo! Já pensou se o planeta Terra tivesse uns 200 Nelson Mandela hoje presidindo os países, pregando a paz, pregando o respeito pelo próximo, pregando a absoluta aceitação das diferenças. Aquele homem foi humilhado, foi torturado, ele teve todos os motivos para se sentir ofendido. Quando ele saiu, ele disse: nós só seremos uma grande nação se nós nos respeitarmos e nos acolhermos a todos. Nós temos que fazer diferente do que está errado, não repetir o erro. Olha só que grandeza, que homem exemplar. A gente tem que louvar a Deus por ter mandado um profeta como esse. Ele não fazia profecias, ele era o exemplo, ele era a profecia. Ele mostrava como será ou deverá ser um homem de bem do futuro, independentemente de ele ser crente ou não crente, de ser espírita, católico, budista, protestante, ateu. Não importa. Se o mundo tivesse cheio de Nelson Mandela, isso aqui seria um jardim, o céu seria aqui mesmo. É isso que o Espiritismo nos ensina. Então, quando os verdadeiros profetas, eles estão por aqui, eles existem, eles trabalham pelo bem, certo? Infelizmente, nem todos são assim. Mas se um dia, tomara que um dia esses homens estejam mandando nas ações, né, dirigindo o mundo será um jardim. Essas pessoas, um profeta, digamos assim, esse conceito ele precisa ser ampliado. Um homem pode não fazer profecias, mas pelo seu comportamento inspirar pessoas, muitas, a serem boas, a serem do bem, a serem honestas, a serem receptivas, respeitadoras das diferenças. Quando isso acontecer, o que Jesus pediu para nós se terá realizado. Então a gente vê que os profetas, os verdadeiros profetas, eles são as pessoas que fazem o bem. A gente analisando isso, os verdadeiros profetas são aquelas pessoas que fazem o bem. O que Jesus pregou quando ele esteve aqui? Ele pregou o bem. Ele veio para cá para nos mostrar como devemos viver, fazendo bem, fazendo tudo isso que você exemplificou através do Nelson Mandela. Ele não estava preocupado com raça, cor, credo, ele estava preocupado com o bem da nação. Eu acho que é esse que é o grande objetivo dos verdadeiros profetas, que é fazer o bem. Que eu acho que é isso que todos nós devemos buscar, é a prática do bem. Os falsos profetas realmente ainda existem. Os falsos profetas ainda estão aí. Mas nós devemos ter esse cuidado de não nos preocupar com os falsos profetas, mas nos preocupar com fazer o bem. Se nós fizermos o bem, com certeza não seremos enganados pelos falsos profetas. E agora vamos para Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, são 18h07 e vamos aqui conversar com nossos convidados sobre a Casa Espírita, a qual eles são trabalhadores. Kátia, fale-nos um pouco da sua Casa Espírita. Quais os trabalhos que ele oferece, os estudos? Mensageiros da Luz é uma casa espírita que fica na Quintas do Calhau. Funciona todos os dias da semana. Estudo temos todos os dias também. Obras de André Luiz, Paulo Estevam aos sábados.
Temos palestra aos domingos, às 18 horas. Às sextas-feiras, nós fazemos o que nós chamamos de evangelioterapia, que é um estudo em grupo e que é aberto ao público. Na verdade, a casa está aberta todos os dias. Os estudos tem Livro dos Médiuns, ESG. Domingo, a palestra das 18 às 19, às 17 horas, das 18 às 19 horas, a palestra. Os estudos começam a que hora? Os estudos começam às 19h15, na segunda, terça, quarta, quinta e no sábado, o dia inteiro, a manhã toda. Eu tenho um seminário a partir das 9 da manhã até o meio-dia. No sábado à tarde nós temos o ESG 1 e o ESG 2 e aos domingos estudo do Livro dos Médiuns às 16 horas e depois a palestra às 18. Kátia, você também é da AME, não é isso? Sim. Você pode falar, a AME é a Associação Médica Espírita. Você pode falar um pouquinho do trabalho da AME? Então, a AME é uma associação que foi, digamos, reestruturada em 2014. E nós fazemos trabalhos sociais, palestras públicas. No último quinta-feira do mês, lá no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, nossa sede. E também fazemos simpósio. O último foi recente, no final de semana passado. E também trabalhos sociais. Ok. Meu amigo Guesch, fale da sua casa espírita, meu amigo. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma delas é minha. Você que é o dono de lá da Seara. Não. Se falaram isso, estavam me caluniando. Brincadeiras à parte, eu hoje tenho a honra, a alegria de participar de 2 casas espíritas em São Luís. Você sabe, eu sou palestrante espírita. As 2 semanas anteriores eu passei viajando por Caxias, Codó, Bacabal, Timon, e tive muito prazer em encontrar os colegas espíritas. Às vezes a gente viaja a trabalho, mas de noite a gente busca a nossa turma. Mas eu participo do Seara Espírita Deus, Cristo e Caridade, que fica lá na Avenida Magalhães de Almeida, na esquina entre Magalhães de Almeida e Rua da Saúde. É um centro espírita muito antigo e ele tem palestras públicas nas terças-feiras às 19 horas. Terças, 19 horas. E nesse momento também temos passe, né? E um atendimento fraterno, alguém que esteja querendo tirar uma dúvida, alguém que esteja com um problema e queira conversar e ter uma explicação à luz da doutrina espírita. Isso também acontece às terças, a partir das 18, às 19 inicia a palestra, termina às 20 e aí vamos para casa. Também funciona aos sábados à tarde, todo sábado à tarde tem uma sopa que é distribuída para moradores ali da circunvizinhança, geralmente pessoas que residem ou que se abrigam no centro da cidade. Então isso é todos os sábados, isso já acontece há algumas dezenas de anos. Também no sábado à tarde temos estudo avançado da doutrina espírita, temos um grupo de estudo e temos um grupo de evangelização infanto-juvenil. Nos domingos pela manhã é uma reunião privada, só para o público interno, reunião mediúnica. O outro grupo espírita que me alegra muito e me honra participar é o Centro Espírita Humberto de Campos, que fica ali entre a Cidade Operária e o antigo Parque Independência, tá certo? É um centro espírita também tradicionalíssimo, e eu diria que é um centro espírita grande, complexo, dos maiores, se não o maior do Maranhão. É um centro espírita que funciona principalmente às segundas-feiras, são reuniões privadas, reuniões mediúnicas. Às quintas-feiras tem reunião pública às 19h30, mas a partir de 18 horas já tem trabalhos com atendimento fraterno, cursos diversos e alguns tipos de tratamento espiritual que lá se faz. Eu não conseguiria listar todos aqui porque são vários, e também grupos de estudo, além de trabalhos de passe diversos.
No sábado, agora está acontecendo, no sábado as atividades iniciam-se às 14h30, 15 horas, tem atendimento fraterno, cursos diversos de evangelho, de livro dos espíritos, de livro dos médiuns, os mais diversos grupos de estudo. Tem também palestra pública às 16h30 e tem passe e tudo que há numa casa espírita, além de uma lanchonete com coisas deliciosas para a gente alimentar o corpo também, vale a pena. Então, as pessoas estão convidadas, é um lugar muito agradável, um espaço grande, com bastante, digamos assim, com um atendimento muito interessante. Você que tem um problema e acha que a doutrina espírita pode de alguma forma lhe ajudar, também está convidado nas quintas-feiras a partir de 18h30, aos sábados a partir das 15 horas, já tem atendimento para todo mundo lá. Ok. Obrigado aos nossos companheiros que estiveram hoje conosco aqui, trazendo essas informações importantes sobre os falsos profetas. Nós agradecemos a Kátia, ao Guest. E vamos aqui agora para a nossa agenda espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Tá. Nossa agenda espírita hoje, nós vamos falar basicamente do filme que está nos principais cinemas da nossa capital, que é o filme de Allan Kardec. Então a gente queria convidar as pessoas para assistir esse filme. É um filme da biografia do Allan Kardec, que vem falando todo o trabalho que ele fez para desenvolver essa doutrina espírita. Então o filme de Allan Kardec está em todos os cinemas da nossa capital, várias salas. Então convidar as pessoas a participar, entender melhor quem foi Allan Kardec, qual foi o trabalho que ele fez para trazer essa doutrina, para que hoje todos nós espíritas tenhamos uma luz para nos guiar, para nós espíritas, todos aqueles que querem buscar essa luz para se guiar numa nova trajetória. Temos também agora, só no dia 8, nós vamos ter um bazar fraterno lá na Associação Espírita Emmanuel, dia 8 de junho. Quem quiser participar, estamos lá com a nossa casa vendendo roupas, calçados, bolsas, bijuterias. Agora em junho nós temos nossa barraca também, todas as quarta-feiras lá, não é, mano? Tem algum evento nas casas de vocês que vocês queriam divulgar? Amanhã nós temos uma feijoada no nosso centro, vai uma feijoada beneficente no valor de R$20, que pode ser consumida no local ou então levar para casa. Vai ser a partir das 11 até as 14 horas. Guest, tem alguma coisa? Sim, já que se falou de feijoada e falamos que temos que também alimentar o corpo, o Centro Espírita Humberto de Campos também tem uma feijoada no domingo, dia 5, tá certo? Uma feijoada que também é uma porção que dá muito bem para 2 pessoas comerem, certo? Uma feijoada completa, fluidificada, obviamente, com sem certeza. Colesterol, pela simbólica quantia de R$20. Isso. Vocês poderão entrar na página do Humberto de Campos e lá buscar o contato com alguém e comprar um ticket para feijoada. Eu estou lendo esse detalhe porque eu estou com o meu ticket aqui e pescando nele essas informações. Certo, tá bom. Então, gente, nós temos aí 2 feijoadas, uma nesse fim de semana, outra no começo do mês. Vamos aproveitar e degustar a feijoada fluidificada. É a feijoada que faz o bem, né? Então, vamos lá. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer mais uma vez os nossos companheiros, a Kátia e o Guest, pelos esclarecimentos que trouxeram hoje pra gente. E o nosso próximo programa vai estar sob o comando da nossa querida amiga Isabela Martins. Um abraço para ela, um abraço para o Brito, nossos companheiros que devem estar na escuta. Então, o próximo programa, ela que está comandando, ela e João Souza, né? A equipe aí, essa dupla dinâmica. Eles vão aqui com a participação do grupo de jovens, é um programa sobre a juventude. Vamos ter música ao vivo, então vai ser um programa muito bom, o próximo programa. Convidamos as pessoas para estarem conosco e, mais uma vez, agradecemos aos nossos ouvintes por essa tarde gratificante, essa tarde que nos trouxe grandes esclarecimentos sobre esse tema, os falsos profetas. E uma boa noite para todo o final de semana cheio de paz, que Jesus brilhe nas nossas vidas, que Jesus derrame bênçãos sobre todos nós.